nós vamos fazer um exercício de escalas agora. Então, voltando àquele conteúdo que nós vimos, né, no último vídeo, nós temos uma forma de representar, né, um desenho feito em proporção que nós chamamos de escalas. Então, é sempre um primeiro número que representa o desenho, 2 pontos para dizer a proporção, e um segundo número que representa a peça. O tamanho do desenho, tamanho da peça. Então, eu mostrei para vocês alguns exemplos de como a gente podia calcular a escala de um desenho. Normalmente, a gente não mede um desenho para saber a escala. Esse exercício é mais para você entender como funciona a técnica. Agora, você não vai sair medindo um desenho para ver qual é a escala que ele tem, né? O desenho já está pronto com a escala determinada. Então, isso é para que você entenda a técnica. Então, olha, essa é a folha de exercícios. Então, como é que nós vamos fazer? O que é preciso fazer para completar os exercícios? Cada um deles está faltando uma informação. Por exemplo, aqui eu tenho uma linha desenhada com determinado tamanho e tenho uma medida real de um tamanho relacionado a essa linha. E o que está faltando aqui é a escala. Então, voltando lá, né, ao nosso entendimento, nós vamos ter, primeiro lado, desenho, 2 pontos que para indicar a proporção e peça. Tamanho do desenho, tamanho da peça. Como é que eu faço para saber o tamanho do desenho? Eu vou lá, meço o desenho com a régua. O desenho eu tenho 58. E qual que é a medida real do objeto? 58. Então, eu sempre divido os dois pelo menor número para poder saber a escala, como os dois são iguais. 58 dividido por 58 dá 1. E, aqui, 1 para 1, qual é a escala? 1 para 1. Então, aqui também você vai fazer a mesma coisa nesses exercícios. Medir o desenho e comparar a proporção com o tamanho da cota, que está marcado na cota, e definir a escala. Esse aqui é diferente. Esse eu tenho a escala, tenho o tamanho do desenho, mas não tenho a medida real. Então, venho aqui, desenho, proporção, peça. Qual é a medida do desenho que eu tenho? 52 milímetros. 52 milímetros. Qual é a escala que eu tenho? 1 para 2. Se aqui eu tenho uma escala de 1 para 2, aqui eu tenho 52, para manter a proporção, 1, 52 desse lado, multiplico pelo fator 104. Então, a cota aqui, 104 milímetros. Você vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. A parte de baixo é igual a essa daqui, você vai ter que medir o desenho. Aqui você mede o desenho, medida real, determina a escala. Aqui você mede o desenho, vê a escala, determina qual é a medida real. E aí completar toda a nossa folha de exercícios, então. Ok?